Sem sombra de dúvida, um dos maiores motivos de reprovação nas provas da Ambima são a galera querer decorar ao invés de entender as questões. E essa questão aqui tem mais de 60% de erros sobre política monetária e é uma questão clássica de compreensão. Você precisa entender a parada. Então vem comigo para a tela, ó. Vamos procurar aqui ó, os simulados da topinvest.com.br. E a questão 4299, ela é uma questão ultra interpretativa. A gente vai vir aqui em resolver questão. E deixa eu tirar até um zoom para você poder enxergar melhor a minha tela aqui, ó. Presta atenção comigo. Manchete do jornal de hoje. Devido à pressão inflacionária, o Banco Central teve que atuar fortemente no Open Market. O Open Market é quando o Banco Central compra e vende títulos públicos federais, enxugando a liquidez. Enxugando, né? Passando um pano, tá tirando fora a água, tá tirando fora o dinheiro, né? Isso significa que o Banco Central... Vamos primeiro relembrar o conceito de Open Market. A gente tem lá as 4 políticas monetárias, mas uma das mais importantes é o Open Market porque ele é o mais rápido, né? Então, Open Market. O Open Market é a compra e venda de títulos públicos federais. Bom, imagina o seguinte cenário. A gente vai traçar um cenário 1, onde a gente tem o banco e a gente tem o Banco Central do Brasil. Nesse cenário 1 aqui, o banco tem 3 títulos públicos federais e tem 3 dinheirinhos. E o Banco Central tem 3 títulos públicos e 3 dinheirinhos. Se a gente passar para um cenário de que o Banco Central vai vender títulos públicos federais, a gente vai ter aqui o banco, que vai passar a ter 6 títulos, e o Banco Central do Brasil vai passar a ter 6 dinheirinhos. O Banco Central vendeu títulos públicos federais. Numa política monetária de Open Market, quando o Banco Central vende título público federal, o nosso banco, que é chamado de dealer, ele é obrigado a comprar. Então, se a venda de títulos públicos federais que acontece pelo Banco Central do Brasil, o banco comercial, o dealer, é obrigado a comprar, poxa, ele tinha 3 dinheirinhos e 3 títulos. Agora tem 3 títulos. O que aconteceu nesse cenário? Exatamente o que a questão está perguntando. A gente fez nesse processo aqui, o Banco Central enxugou a liquidez. Quando a gente enxuga a liquidez, percebe que o banco ele tinha 3 dinheirinhos. Agora o banco tem 0 dinheirinhos. Quando a gente tem muito dinheiro para emprestar, é barato, né? Quando tem uma super safra, sei lá, de tomate, o tomate fica barato. Quando a gente tem uma safra ruim de tomate, o tomate fica caro. É a mesma lógica aqui. Quando o banco tinha um monte de dinheirinho para emprestar, o dinheiro era mais barato. Agora tem menos liquidez, tem menos tomates no mercado, o dinheiro fica mais caro. O que a gente fez aqui quando a gente enxugou a liquidez? A gente tirou o dinheiro do banco. Se tem menos dinheiro no banco, o dinheiro fica mais caro, consequentemente a taxa de empréstimo do banco vai ficar mais cara. E quando acontece esse processo aqui, a gente chama de uma política monetária retracionista. Então, quando a gente diz que o Banco Central enxugou a liquidez, é esse processo de Open Market aqui que aconteceu. Agora, se a gente estivesse falando que o Banco Central jogou liquidez no mercado, era o processo contrário. O Banco Central ia comprar títulos públicos federais. E aí o Banco Central ia pegar os títulos, ele ia passar a ter 6 títulos, e o banco ia ter um monte de dinheirinho. Com um monte de dinheirinho, super safra de tomate, o preço do dinheiro fica mais barato, e a gente tem um movimento expansionista. Mas nesse caso aqui, a questão está falando para a gente que a gente teve um movimento de enxugar a liquidez. Então, enxugar a liquidez é um movimento retracionista, sionista, né? E como que a gente fez esse movimento retracionista de enxugar a liquidez? Basicamente, o Banco Central vendeu os títulos públicos federais. Então, a resposta correta aqui para a gente, ó,
Comprou, a gente pode riscar fora, né? Até a gente pode usar a ferramenta aqui do próprio simulado, a gente pode colocar aqui a tesourinha, porque essas aqui estão inválidas, né? Então, a gente sabe que vendeu. Vendeu títulos públicos no mercado, implementando uma política monetária restritiva. Essa aqui é a nossa resposta correta. A gente pode até marcar aqui, a gente pode marcar aqui. A gente pode corrigir aqui, né? E claro que se você é assinante do simulado, também tem aqui o comentário em vídeo da questão pelo professor, que inclusive é Euzinho, tá? E essa aqui é uma questão clássica de interpretação de política monetária. A gente tem um outro vídeo aqui no canal, uma mega revisão sobre o módulo de economia e finanças que eu trato bastante, explicando todas as 4 políticas monetárias e exaustivamente você entender todos os detalhes de Open Market.